E eu começo esta edição de hoje com uma cobertura completa, infelizmente, de um acontecimento trágico que causou grande repercussão, inclusive em rede nacional, no final de semana. Uma notícia que causou muita dor, muito sofrimento, muito pesar em todos nós, aqui de Teófilo Otoni e da região, que de alguma forma temos ligação com a família dos personagens desta triste situação registrada no final de semana. Estou falando da morte da médica psiquiatra doutora Juliana Pimenta Ruas Elauer, 39 anos de idade, que foi encontrada morta na manhã de sábado num quarto do hotel da rede Ibis, lá no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Espírito Santo. A primeira notícia que chegou aqui à nossa região foi de que a doutora Juliana tinha ido acompanhada do marido e também do motorista do casal e que ela iria passar por um procedimento simples com o neurologista daquela cidade. E aí, logo na manhã de sábado, começaram os rumores da morte da médica psiquiatra. E mais tarde, as informações foram se completando, se complementando com a notícia de que estaríamos diante de um cenário de um possível assassinato. E a confirmação, inclusive, de que o marido dela, o ex-prefeito de Catugi, o empresário Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, estava preso em flagrante, junto com o motorista do casal, Robson Gonçalves, suspeitos de envolvimento na morte da médica psiquiatra. A doutora Juliana Ruas, todos nós aqui sabemos, filha do renomado e querido médico em Teófilo Otoni, doutor Sami Sagi Elauer, que foi prefeito aqui desta cidade e também vereador no município. A partir de agora, para que os ouvintes entendam, nós vamos trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu neste final de semana e ainda atualizar informações de hoje, depois da audiência de custódia que aconteceu com os acusados. Inclusive, eles seguem presos lá e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Eu vou trazer as informações agora, direto lá de Colatina, e quero de antemão agradecer aos nossos colegas do jornalismo, Altemar Collen e Oséias Júnior, que são daqui de Teófilo Otoni e que hoje integram o quadro de comunicadores da Rádio Massa FM e da TV Sim, lá de Colatina. E contribuíram muito conosco no final de semana nas buscas por informações para tentar esclarecer para a população aqui o que aconteceu. Altemar Collen, boa noite, bem-vindo aqui ao programa A Voz dos Vales. Eu gostaria que você falasse para a gente a respeito dessa situação que causa para todos nós aqui uma profunda dor, uma comoção muito grande em toda a região. Olá, boa noite, Vanilson Souza, boa noite, ouvintes do programa A Voz dos Vales. É um prazer estar falando aqui pela 98 FM, né, aqui direto de Colatina para a 98 FM, emissora essa de Teófilo Otoni, né, da qual eu já tive o privilégio de fazer parte da equipe, de trabalhar com a turma aí. Aproveitar e mandar um abraço para você, Vanilson, para o Alan, para o Helder Senna, enfim, para toda a turma aí da 98 FM, né, da qual eu já fiz parte, aí dessa equipe. Infelizmente, o momento é triste, né, Vanilson? A gente entra no ar aqui para trazer informações da morte da médica Juliana Ruas Elauer, né, de 39 anos. Há suspeita de que ela tenha sido morta aí pelo marido, o Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, ele que inclusive está preso juntamente com o motorista da família, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos. Caso que aconteceu aqui em Colatina no final de semana, eles estavam hospedados em um hotel aqui da cidade e pela manhã, segundo informações de funcionários desse hotel, Fúvio ele apareceu nervoso na recepção, querendo pagar a conta com uma certa rapidez para ir embora e informando que a sua esposa teria tido um desmaio, estava passando mal, teria tido esse desmaio. Diante dessa situação, a Polícia Militar ela foi acionada, foi até o hotel, o SAMU também, uma ambulância do SAMU foi acionada. Chegando ao quarto do hotel, constatou-se a morte da Juliana, né, que é filha do Dr. Sami,
ex-prefeito do município de Teófilo Otoni, né, também médico conceituado em toda a região. E diante dessa situação e de depoimentos, né, desconexos de Fúvio, marido de Juliana, e o motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, a Polícia Civil foi acionada. Os dois ficaram detidos para a averiguação e dentro do quarto, né, foram encontradas aí manchas de sangue, principalmente nas roupas de cama. A Juliana estava caída no chão quando a equipe do SAMU chegou até o quarto, e alguns frascos também. O nome desses remédios não foi informado, mas a gente já apurou que são frascos de medicamento aí de uso controlado. A gente não sabe quem fazia uso desses medicamentos, se a Juliana ou se o Fúvio, enfim, frascos vazios também, seringa. E a Polícia Civil informou hoje à tarde eu estive com o delegado que assumiu o caso, o Dr. Deverli Pereira Júnior. Ele informou que os dois, né, passaram por uma audiência de custódia diante de todos os fatos desencontrados, né? Eles receberam voz de prisão, ficaram detidos. Depois aí do acontecido, eles foram transferidos, inclusive, ainda no final de semana, para o CDP, o Centro de Detenção Provisória aqui de Colatina, onde continuam presos, e passaram por essa audiência de custódia hoje pela manhã, e o juiz, a justiça, converteu a prisão em prisão preventiva, ou seja, tanto Fúvio Luziano Serafim, como também o motorista da família, continua preso, né? O Robson Gonçalves dos Santos. Eles continuam presos no CDP aqui de Colatina. A Polícia Civil segue com a investigação. O doutor Deverli informou que ele não pode dar um depoimento oficial com relação à causa-morte, até porque a Polícia Civil ainda não recebeu esse exame de forma oficial, que tem-se aí circulando pelas redes sociais, em entrevista do Dr. Samir, pai de Juliana, né, que houve aí o traumatismo craniano, asfixia mecânica, enfim, mas a polícia só pode trabalhar com dados oficiais. E é claro, assim que a Polícia Civil receber esse laudo de forma oficial, vai se pronunciar também com relação aí à causa-morte da Juliana. Então, o movimento do motorista nessa situação, segundo ele foi chamado pelo Fúvio para ir até o quarto, porque a Juliana havia caído durante uma ida ao banheiro, mas chegando ao local ali, o motorista foi induzido, segundo o depoimento dele, né, informado aí pela Polícia Civil, pelo delegado Dr. Deverli Pereira Júnior hoje à tarde. Ele quis somente ajudar, tirando alguns frascos, vidros, lata de cerveja de dentro do quarto, arrumando o ambiente, né, mas ele, segundo ele, não sabia que a Juliana realmente já estava morta. Tendo novidade, a gente volta a entrar em contato com vocês aí. Um abraço a todos e uma ótima noite. Ainda trazendo todos os acontecimentos do final de semana sobre a triste morte da médica doutora Juliana Pimenta Ruas Elauer, ocorrida lá em Colatina, no Espírito Santo, nós tivemos acesso a informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar lá em Colatina. Eu convoco agora o Estevão Silva, nosso repórter, para relatar alguns detalhes do boletim de ocorrência lavrado pela PM Capixaba. A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu informação na manhã de sábado, dia 2 de setembro, sobre uma possível ocorrência de homicídio dentro do Hotel Ibis, situado na rua Pedro Epichim, bairro Colatina Velha, município de Colatina, no Espírito Santo. Uma equipe foi ao local e fez contato com o gerente operacional. Ele informou que Juliana Pimenta Ruas Elauer estava hospedada juntamente com seu marido Fúvio Luziano Serafim no quarto 362 e o motorista do casal Robson Gonçalves dos Santos estava hospedado no quarto 369, ambos no terceiro andar, e que na madrugada houve reclamações de outros hóspedes a respeito de bagunça e barulhos no quarto do casal. Ainda de acordo com informações do gerente passadas à Polícia Militar, na manhã de sábado, Fúvio compareceu à recepção do hotel bastante acelerado, querendo pagar a conta e dizendo que sua esposa estava passando mal, tendo desmaiado. Foi feito contato com o SAMU e um médico atestou o óbito de Juliana Pimenta Ruas Elauer. Nesse momento, foi acionada a Polícia Militar,
que enviou uma equipe e em contato com o médico do SAMU que confirmou o óbito, e também já ter um chamado antes que poderia ter ocorrido ali um homicídio e que o possível cenário de crime teria sido desfeito. Foi informado a Fúvio e logo após ao motorista do direito constitucional ao silêncio e foi acionada a perícia. Além do quarto, todo o andar do hotel foi isolado. Segundo o histórico da ocorrência, uma equipe da Polícia Civil esteve no local, verificou através de câmeras de monitoramento interno que durante a madrugada ocorreu movimentação de entra e sai no quarto do casal, entre Fúvio e o motorista Robson. Questionado sobre o que teria ocorrido, Fúvio disse que Juliana teria passado por um procedimento cirúrgico no Hospital São Bernardo no dia anterior. Depois eles foram a uma churrascaria e que ela estava feliz. Os dois foram dormir por volta das 20 horas e no sábado, por volta das 8 horas, encontrou sua esposa desmaiada na cama, possivelmente em óbito, e que foi orientado pelo SAMU a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la. Já o motorista relatou que foi chamado por Fúvio para ir ao quarto do casal, pois Juliana havia caído no banheiro e precisava de ajuda. Segundo a Polícia Militar, versões dos dois totalmente diferentes do cenário encontrado pela perícia, que foi ao quarto de hotel todo revirado. Garrafas de cerveja, sangue nas roupas de cama, Juliana toda machucada, vidros de remédios quebrados e a janela do quarto aberta, levando os peritos a olharem se algo havia sido jogado do quarto. E foi identificado um frasco quebrado do medicamento Catamin, cloridato de acetamina, 50 miligramas, no estacionamento do hotel, exatamente embaixo da janela do quarto do casal, juntamente com várias guimbas de cigarros. Fúvio e o motorista Robson foram conduzidos à Delegacia de Polícia do Espírito Santo para que fossem tomadas as medidas pertinentes à Polícia Judiciária. Por orientação da perícia e polícias da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, foram recolhidos uma pasta com vários papéis e os celulares dos envolvidos. O veículo T-Cross permaneceu estacionado no hotel com pertences de todos para posteriormente ser entregue à família. Fúvio e o motorista Robson foram autuados em flagrante, suspeitos de envolvimento na morte de Juliana e estão à disposição da Justiça. Para a Rádio 98, Estevão Silva. E nós conseguimos também conversar com o capitão Balbino. Ele é o comandante da 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar lá do Espírito Santo. O capitão Balbino relatou para a nossa reportagem o cenário que a Polícia Militar encontrou quando foi acionada para o registro desta ocorrência. Na manhã de sábado tivemos um acionamento da Polícia Militar, aproximadamente às 9h40 da manhã. Funcionários de um hotel informaram que o SAMU fez um atendimento médico e constatou o óbito de uma mulher no quarto, no 3º andar. Os militares deslocaram até o local, constataram a presença de um homem identificado como motorista do casal e um outro homem que se identificou como marido da vítima. Iniciadas as tratativas ali, as versões desconexas, foi acionada a Delegacia de Homicídios de Colatina, que mandou uma equipe para investigação, assim como a perícia. O local foi isolado. Na mulher era possível verificar vários hematomas, alguns com características aí já de lesões antigas, que já estavam saindo do roxo para o amarelo, mas também com várias lesões, inclusive um corte. O quarto tinha sangue, estava bem desarrumado, ela estava deitada no chão. Então foram feitas algumas diligências, levantadas imagens, né? Nas imagens foi possível perceber que o motorista entrou no quarto algumas vezes, levou toalhas. Diante de toda essa complexidade do caso aí, a equipe da Delegacia de Homicídios fez um relatório. Eles foram ouvidos pelo delegado de plantão do Teleflagrante de Vitória e foi lavado um flagrante delito para os dois do crime de homicídio. E eles foram conduzidos até a delegacia e da delegacia para o presídio e aguardam aí a audiência de custódia que acontecerá nessa segunda-feira para que possam contestar as provas e que possa ser esclarecido o fato aí através da apuração da Polícia Civil e das provas criadas. Aliás, o corpo da doutora Juliana Pimenta Ruas Elaua, de 39 anos,
foi sepultado ontem no cemitério Parque Vale das Flores, aqui em Teófilo Otoni, num clima de muito pesar, de muita tristeza e de muita comoção. Lá estava também o advogado Dr. Carlos Lisner, que é muito amigo da família, em especial amigo do médico Dr. Samir Sagielaua, o pai da doutora Juliana. Dr. Carlos Lisner falou a princípio, em nome da família, de toda essa situação trágica envolvendo a morte da médica psiquiatra, em entrevista ao nosso colega Josilei Silva. O fato ocorreu ontem por volta, que se tomou conhecimento, né, ontem por volta das 10 horas, quando o esposo da Juliana, o Fúvio, ligou para o Dr. Samir e avisou para ele que ela estava em óbito. A partir daí desencadeou, sim, uma apuração por parte da polícia do Espírito Santo. O fato se deu em Colatina, no Hotel Ibis de Colatina. Ela estava hospedada com ele lá. Ela tinha feito um procedimento de bloqueio. Ela estava com uma questão de dor localizada. Ela teve um problema renal recentemente e estava sentindo dor. E o esposo levou ela para lá para fazer um bloqueio com um médico que inclusive é de Teófilo Otoni, que é conhecido dela, e foi feito o bloqueio. Ela saiu desse bloqueio normal, andando, conversando, ligou para o pai dela, falou que estava tudo ok, e estranhamente esses fatos vieram a acontecer. Então ele ligou comunicando que ela estava em óbito, e na sequência o Samir entrou em contato com a polícia do Espírito Santo, e aí foi feito o procedimento investigatório, que culminou com a prisão do esposo e do motorista. O Samir estava no Rio de Janeiro, e ele se deslocou do Rio de Janeiro para Colatina, e por volta de 1h da manhã de hoje ele reuniu por 2 horas com o delegado, e o delegado passou toda a informação para ele. Também o perito que fez a necropsia conversou com o Samir, e o que foi repassado é a situação que se encontrou. O corpo estava naquele momento no IML, mas o Samir preferiu não ver, né, como pai, está certo, e foi feito o traslado para Teófilo Otoni logo na sequência. Mas o que foi passado é que houve, o corpo foi encontrado no corpo várias lesões no cérebro, né, que provocou traumatismo craniano. Havia vestígios de sangue na parede do apartamento. O corpo dela se encontrava com várias picadas de agulha, e foi ainda relatado pelo perito que foi retirado grande quantidade de dolantina que foi injetada na perna dela. E na conclusão ele relata, dentre outras coisas, que houve traumatismo crânioencefálico, que houve aspiração de líquido, né, e também no estômago dela foi encontrado sangue, né. Ela tinha vários hematomas pelo corpo, o que demonstra que houve até uma agressão física antes disso. A participação do motorista, no que nós sabemos, é que foram encontradas drogas no carro, e o carro estava em poder do motorista, e ainda há indícios de ocultação de provas, porque as câmeras do hotel mostram o motorista saindo por 2 vezes do apartamento, carregando uns sacos na mão. Porém, ao ser inquirido, nenhum dos dois, nem o esposo, nem o motorista, quiseram falar. Eles preferiram se manter em silêncio. A nossa reportagem, através do Josilei Silva, conversou também com os irmãos da doutora Juliana Pimenta Ruas Elaua. E eles estavam numa situação desesperadora, sem acreditar. Um deles disse que a ficha ainda não tinha caído. Isso durante o sepultamento ontem no cemitério Parque Vale das Flores, e que ele estava acreditando que ainda iria mandar uma mensagem para o celular dela e que ela iria responder normalmente, como sempre fazia. Vamos acompanhar aí o depoimento dos irmãos que tomaram conhecimento dessa notícia e, logicamente, estão sofrendo bastante também
com todo esse caso trágico registrado envolvendo a morte da médica psiquiatra. Uma notícia extremamente triste, uma coisa agoniante de saber que a nossa irmã veio a óbito de uma forma um pouco trágica. Ainda tem detalhes, ainda vai vir a esclarecer, perícias policiais inclusive, que vão dar mais detalhes, mas foi uma coisa trágica, uma coisa que não dá para esquecer, uma coisa assim, impactou demais a gente, arrasou a família. É uma pessoa assim que vai deixar uma saudade imensa e a vida sendo tirada, né? Claro que vai ter mais esclarecimentos ainda. Ela simplesmente foi fazer um procedimento assim, de bloqueio de dor, não é nada de nice. Ela até saiu no dia, né? Saiu no dia, tava bem, ligou pro meu pai, falou que tava ótimo. Foi na churrascaria? Foi na churrascaria, tomou sorvete, tava ótimo, chegou em casa, chegou no hotel, falou com meu pai, não, agora vai dar tudo certo, agora tô ótimo e tudo mais. E de repente veio essa notícia, uma coisa que não bate, sabe? Os fatos não batem. Tenho que agradecer, porque se várias pessoas estão entrando em contato, significa deixar um impacto de carinho pela população em volta dela. Todo mundo está entrando em contato com a gente, desejando muitos sentimentos para a gente, porque foi uma perda muito trágica. Então tenho a agradecer o carinho recebido por todos. Ontem, logo após encerrado o sepultamento da doutora Juliana, o doutor Samir Sagielaua fez contato conosco e nós estivemos lá no cemitério Parque Vale das Flores, onde ele ainda estava com alguns amigos, com familiares, e ele quis falar a respeito dessa situação. Mesmo diante do momento difícil que estava atravessando, o Dr. Samir concedeu uma entrevista onde ele diz acreditar na justiça divina e também na justiça dos homens, principalmente nas polícias e no poder judiciário lá de Colatina, no Espírito Santo, onde o caso aconteceu. Dr. Samir disse estar com o coração dilacerado com a morte da filha, a filha amada, querida, a única filha mulher, e que não sabe como vai ser a sequência da vida dele da agora para frente com essa perda irreparável. O médico revelou que a Juliana já vinha sofrendo agressões, violência praticada pelo ex-marido. De acordo com o médico, algumas vezes ela chegava na casa dele apresentando hematomas, manchas roxas pelo corpo e sempre inventava uma desculpa dizendo que tinha caído, algo nesse sentido, talvez até temerosa pela violência, né, do marido e também por ele não aceitar quando ela tocava no assunto de separação. Isso foram declarações aí do médico Dr. Samir Sagielaua. Vamos ouvir o que o médico disse, o Dr. Samir, né? Primeiro agradecendo as manifestações de carinho, de apoio, de solidariedade, as condolências levadas por grande parte da população e dos amigos durante esse momento difícil que a família está atravessando. Acompanhe na íntegra agora como foi essa nossa conversa com o Dr. Samir Sagielaua. Ô Vanilson, muito obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria de agradecer primeiro todos aqueles que compareceram aqui hoje no velório de Juliana, porque foi um público maravilhoso, me confortou, nos trouxe um pouco de solidariedade, de paz, de espírito, para que a gente possa enfrentar uma coisa que é muito ruim na vida de qualquer cidadão, que é um pai enterrar o filho. A verdade é que o contrário é que é o normal da vida. Um filho enterrar um pai. Agora, o pai enterrar um filho é muito triste. E hoje, minha filha de 39 anos de idade, Juliana, acabou de ser sepultada exatamente pela crueldade, por um crime hediondo, pela maldade do ex-prefeito de Catugi, Fúvio Luciano Serafim. Fúvio acabou com a vida da minha filha de forma da mais perversa que você pode pensar. Torturou minha filha, quebrou o crânio da minha filha em 2 lugares, machucou o estômago da minha filha, fez com que minha filha ficasse sem reflexo e acabou aspirando secreção para dentro do pulmão, que foi uma das maiores, uma das causas grandes da ida a óbito. Machucou o corpo dela com agulhadas de morfina. Enfim, ele fez aquilo que qualquer torturador faria com a pessoa por maldade. Tirou a vida da minha filha da pior forma possível, Arilson. Então, ele se encontra preso hoje no Espírito Santo, ele, o motorista dele, além de tudo que fez, de jogar minha filha no chão, arrebentar com minha filha, ele ainda usou
a morfina para poder picar o corpo dela todo, inclusive até no rosto. Ele furou minha filha para conseguir, na fúria, na maldade, na loucura de querer machucar minha filha, como se estivesse satisfazendo a si mesmo. Então eu estou para dizer que foi um feminicídio, um crime hediondo, um crime grave, foi pego em flagrante, se encontra preso no presídio hoje, lá em Colatina, e se Deus quiser, nós confiamos na Justiça do Espírito Santo, nós confiamos no juiz, no promotor, nós confiamos nos agentes policiais, vai ser feita a justiça da melhor forma possível para que ele pague pelo crime que ele cometeu. O que o senhor acha que pode ter levado o Fúvio a fazer uma situação tão absurda, tão horrorosa como essa que o senhor descreve aqui? Ele usa droga, usa muita droga, e além de usar droga, é uma pessoa agressiva de natureza, é uma pessoa que parte com agressão de um momento para o outro sem explicação. Isso é uma doença, é um psicopata social, e principalmente é um sujeito que não tenha o mínimo sentimento. Ele me ligou dando a notícia da minha filha ter morrido, como se fosse um objeto qualquer, sem nenhum sentimento. Até o momento que ele esteve lá dentro, que eu ouvi as pessoas falando sobre a conduta dele no interrogatório, ele ficou em silêncio. Para ele é como se nada tivesse acontecido. Ela e um objeto qualquer é a mesma coisa, e não é só com ela não, com outras pessoas também. Agressivo, perigoso, é uma pessoa que não pode conviver no meio da nossa sociedade. Ele já tinha agredido a doutora Juliana antes? Já várias vezes. Inclusive, ela foi estruturada na Unimed com o doutor Magnaldo, num buraco que chegou a aparecer o osso frontal. Além disso, quase todos os dias da semana ele estava com o olho roxo, com medo dele, falava para mim que ela tinha caído no chão, que ele obrigava ela a falar. Caía no chão, machucava. E na verdade ele estava dando soco, pontapé e chute nela. E não é só nela não. A filha dele também tem muito que reclamar, porque ela via a injeção de droga que ele fazia, ela chorava e ele vinha bravo e às vezes agredia a filha dele também de 12 anos de idade. Por isso, eu acho que o Conselho de Criança e Adolescente poderia chamar um psicólogo, talvez conversar com a criança, e essa criança está reprimida e sofrendo muito com o que ele tem feito. Tempo que ele conviveu com Juliana, obrigando as duas como se fossem escravas das torturas que ele gostava de fazer. Doutor Samir, a primeira notícia que chegou é que ela teria ido a Colatina, acompanhada do marido, para fazer um procedimento com o neurologista. Aliás, inclusive, muita gente foi levada a dar essa informação, que foi o primeiro fato comunicado. Inclusive, na versão dele lá para a polícia, ele alegou isso também, que a morte dela seria em decorrência desse procedimento. O que tem de verdade nisso aí? Que tipo de procedimento era esse? Isso foi boa pergunta. Primeiro, ela não operou nada, não existe nenhum corte, nada dela. Foi feito uma punção com agulha fininha só para jogar um anestésico no local com corticoide, e ela saiu de lá, foi para a churrascaria, passou o dia passeando, à tarde ela foi na sorveteria, me ligou, dando boa noite, de manhã ia me encontrar, tudo isso foi tranquilo. Agora, ele fez questão de espalhar para todo mundo que ela teria sido operada, que nem existiu cirurgia nenhuma, para que dizer que da complicação cirúrgica que aconteceu isso. E não foi. Na verdade, ele chamou os advogados lá da empresa deles. Esse advogado chegou lá achando que fosse esse caso que você citou, uma cirurgia, e disse para ele: você me chamou de uma coisa que não é verdadeira. O seu caso é muito mais grave do que o que eu estou vendo aqui agora. Foi um feminicídio, teve óbito, e não foi apenas porque ela operou nada. Mas ela não operou nada, ela simplesmente fez um pequeno procedimento comum, como se fosse um curativo, e ele queria transformar o óbito dela como se fosse culpa do médico de lá. Não existe nada a reclamar do procedimento, foi uma bobagem, uma besteira, como se você desse uma injeção no músculo. Agora, o que ele fez foi grave. Tirou a vida da minha filha com 39 anos de idade. O motorista dele, porque parece que houve, inclusive, flagrante de câmeras de uma movimentação intensa no quarto durante a madrugada, segundo o boletim registrado pela Polícia Militar de Colatina. Qual o envolvimento do motorista que estava com eles teria nesse caso? Panilson, há muito tempo, o motorista dele o cupincha dele, faz o que ele manda e tem guardado drogas dentro do carro. O que aconteceu? A câmera filmou o motorista saindo de lá com o material. Eles estão atrás disso, para saber que material é esse. E, além de tudo,
o próprio hotel reclamou dele ele avançando nela e gritando com ela no quarto. Na verdade, quando a polícia chegou, revistou o quarto, encontrou um monte de droga no quarto dele, encontrou ela morta no chão, e depois no carro do motorista encontrou mais drogas, por isso que foram presos. Ele, o motorista e o carro que estava com o motorista. Para que tudo isso seja levado ao processo, e nesse conjunto é que eles vão ver a gravidade e como é que ele planejou matar a mulher dele, além da perversidade que satisfaz esse tipo de sujeito que parece que é como se fosse um sujeito com a saga de fazer as pessoas sofrerem, uma pessoa que tem a vontade de ver o sofrimento dos outros e se satisfazer. Você vê que tudo isso que aconteceu tem um cunho principal, a perversão, a maldade e o óbito. Para ele não há nada, ele não tem o mínimo sentimento. Doutor Samir, nós sabemos que o senhor está com o coração cortado, dilacerado, e não é para menos. Aliás, não merece estar passando por uma situação como essa, nenhum pai merece. O senhor em especial, por tudo que já fez, por muita gente aqui em Teoflotone, né, sempre solidário com as pessoas, sempre amigo e buscando atender todo mundo. O que a gente pode dizer nesse momento é que Deus possa dar forças, confortá-lo, confortar a sua família e dar condição para que o senhor possa superar esse momento de dificuldade e que as autoridades investiguem a fundo o que aconteceu e que seja feita a justiça. Ô Vanilson, eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando na FM e eu quero te dizer que realmente a Justiça do Espírito Santo é muito rigorosa, ele já foi para o presídio, a justiça vai ser feita. Se isso acontece, nós, os homens de bem, temos que obedecer a lei. Nós não temos que fazer justiça com a própria mão. Eu espero que a justiça, e tenho certeza que a Justiça do Espírito Santo vai dar a ele o castigo que ele merece. Vai dar a ele o castigo que ele merece. Eu só posso dizer que eu estou com o coração cortado, arrasado, minha filha querida, que a vida toda eu amei, minha filha querida que a vida toda cuidei com o maior carinho, com todos os problemas do olhão que pudesse ter, era minha filha querida, a única neta da minha mulher, da minha mãe. Nós temos mais dois filhos homens meus, seria a única mulher que ele tirou a oportunidade de viver aos 39 anos de idade. Acabou com a vida da minha filha, sem motivo nenhum, motivo torpe, crime hediondo, feminicídio, que eu espero que seja muito bem conduzido pela Justiça Responsabilidade. Esse aí o médico Dr. Samir Sagia Laua, expondo, né, a sua situação, a situação da família, diante de tudo isso que aconteceu com a filha dele, a médica psiquiatra, doutora Juliana Pimenta Ruas Elaua, 39 anos, encontrada morta num quarto de hotel em Colatina. O marido, Fúvio Luciano Serafim, de 44 anos, motorista do casal Robson Gonçalves, estão presos. Para quem está ligando o rádio agora, hoje teve a audiência de custódia. Eles haviam sido presos em flagrante, suspeitos de envolvimento na morte da médica psiquiatra. Aconteceu hoje a audiência de custódia e a justiça de lá decidiu mantê-los presos, transformando a prisão em flagrante em prisão preventiva, convertendo para prisão preventiva até que a investigação do caso seja concluída. E a gente também já trouxe as informações numa entrevista exclusiva aí com o doutor Develi Júnior, que é o delegado que é responsável pela investigação do caso, que ainda hoje novos procedimentos, novas perícias serão realizadas lá no quarto do hotel, que permaneceu isolado, e uma substância conhecida como exame luminol para tentar detectar aí mais manchas de sangue, mais algum outro resíduo, alguma outra substância que possa ajudar a polícia a entender o que de fato aconteceu da noite de sexta para a madrugada de sábado, infelizmente terminando com essa tragédia aí da morte da médica psiquiatra, a doutora Juliana Ruas. Mais uma vez externar aqui as nossas condolências, os sentimentos de todos nós da 98 FM, do programa A Voz dos Vales, ao doutor Samir, aos irmãos da doutora Juliana, a todos os familiares e amigos, né, que estão aí muito, mas muito sentidos, tristes mesmo, com toda essa situação, com esse acontecimento trágico que causou grande comoção social e ganhou repercussão em todo o país, sendo hoje destaque nos principais órgãos de imprensa do Brasil. E a gente também vai abrir o espaço para que os advogados, né, dos acusados, caso queiram, possam se manifestar a respeito da versão
dos acusados que estão presos como suspeitos de envolvimento no que pode ser um homicídio ou feminicídio. Não sabemos ainda qual vai ser a caracterização deste crime após a conclusão do inquérito policial.